Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer dois assuntos para a gente estudar, certo? O primeiro deles é de geografia e é sobre a nossa casa. Você já parou para pensar sobre as partes da sua casa? A nossa casa ela tem várias partes que servem para a gente fazer várias atividades durante o nosso dia. Essas partes da nossa casa, elas têm um nome especial. Esse nome é cômodo. Então, vamos pensar, quais são os cômodos que nós temos nas nossas casas? Bom, como vocês já devem imaginar, cada casa é de um jeito, porque ela serve para atender aos interesses de quem mora nela. Mas algumas partes normalmente são em comum para todos. Por exemplo, a sala, o quarto, a cozinha e o banheiro. Esses são cômodos. Então eu trouxe aqui para vocês essa imagem de uma casa e ela é como se a gente pudesse vê-la através de um raio-x. Nós estamos vendo a casa como ela é por dentro. E aqui a gente pode ver os vários cômodos que ela tem. Por exemplo, esse cômodo aqui. Nesse cômodo, nós estamos vendo a TV, uma mesinha de centro com tapete, nós temos uma estante com livros, um sofá e um telefone. Onde é na nossa casa que normalmente ficam essas coisas? Então, esse cômodo daqui é o cômodo da sala. E nós temos também a cozinha. Na cozinha fica o fogão, a pia, a mesa onde a gente faz as refeições e a geladeira e outras coisas, a depender de cada casa, né? Nós temos também o banheiro, onde a gente vai tomar o nosso banho e faz a nossa higiene, também uso sanitário, não é? E temos os quartos, que cada casa tem a quantidade de quartos de acordo com cada um. Então, o que eu vou querer de vocês hoje é saber um pouquinho melhor sobre como é a casa de vocês. Eu preparei uma atividade e eu vou explicar para vocês como é. Essa atividade se chama Onde eu moro? Na primeira questão, eu peço para que vocês desenhem a planta da sua casa de acordo com todos os cômodos que ela tem. Desenhar a planta é fazer aquilo que a gente viu na outra imagem. É desenhar a casa com todas as partes que ela tem. Então, o que eu preciso que vocês façam aqui é um desenho onde vocês representem como é a casa de vocês. Se a sua casa, quando você entra, o primeiro cômodo é a sala, então você faz a sala. E depois você vai pensar, quantos quartos tem na minha casa? E aí você vai desenhar a quantidade de quartos de acordo com o que tem aí. A minha casa tem andar? A minha casa não tem andar? Tem quintal? Tem garagem? Como é a cozinha? Onde ficam os móveis? Então vocês vão tentar fazer no desenho a casa de vocês como ela é por dentro, mostrando os cômodos, tá certo? Na segunda questão, é uma questão que você vai precisar fazer uma pesquisa com algum adulto, ou talvez você já conheça essa informação, porque é uma informação que faz parte da sua vida. E a pergunta é, a rua onde eu moro se chama... Então, se você não souber, você vai perguntar a alguém da sua família como é o nome da rua onde fica a sua casa. E a terceira pergunta é qual é o número da sua casa, porque cada casa tem o seu número. Aliás, uma coisa importante, vocês sabem para que serve o número da casa? Ele serve para que os correios ou as empresas de entrega possam identificar qual é a sua casa e aí as encomendas, as correspondências e as contas vão poder chegar até o local certo para as pessoas certas. Então, cada casa tem o seu número. Mas é claro que também existem algumas casas que ainda não têm um número. Então, eu vou querer saber de você, qual é o número da sua casa? No número 4, eu pergunto qual é o nome da cidade onde você mora. Veja, todos nós
que somos dessa turminha do segundo ano, até mesmo eu, nós moramos na mesma cidade. A nossa cidade se chama Aracaju. A diferença é que alguns de vocês moram em um bairro, como por exemplo o Santa Maria ou o 17 de Março, e outras pessoas moram em outros bairros, mas todos esses bairros são lugares diferentes que fazem parte da mesma cidade, que é Aracaju. Então todos nós moramos na cidade de Aracaju. Eu moro no bairro Orlando Dantas, no bairro São Conrado, aliás. E você, qual é o seu bairro? Então você vai pesquisar em casa e vai escrever no seu caderno qual é o bairro onde você mora. Pronto, só isso. É fácil, né? Então, após fazer essa atividade, eu quero que você pense um pouquinho sobre como é a sua casa e sobre o lugar onde você mora, tá bom? Esse foi o nosso primeiro assunto. Já o nosso segundo assunto, ele tem a ver com a disciplina de ciências, que é onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a natureza e também sobre o corpo humano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os seres vivos e os seres não vivos. Vocês já sabem a diferença? O que será que faz de um ser vivo um ser vivo? Então, o que faz essa diferença é porque os seres vivos, eles têm um ciclo de vida, eles passam por um processo. Então, se você estiver na dúvida se algo é um ser vivo ou um ser não vivo, você tem que pensar da seguinte forma: ele nasce, ele cresce, ele é capaz de se reproduzir e ele morre, porque se é um ser vivo, em algum momento vai morrer, não é isso? Então, por exemplo, vamos pensar, uma pedra é um ser vivo? Então você deve pensar, uma pedra nasce, uma pedra se reproduz, uma pedra cresce e uma pedra morre? Não, né? Então a pedra ela não é um ser vivo. Apesar da pedra fazer parte da natureza, ela não é um ser vivo, é um ser sem vida, é um ser inerte, é um ser não vivo. Agora, por outro lado, vamos imaginar uma planta. Uma planta é um ser vivo? Então você deve pensar, a planta nasce, a planta cresce, ela se reproduz e ela pode morrer? Então, se a resposta é sim, a planta é um ser vivo. Mesmo que ela não saia do lugar, mesmo que ela não fale, mesmo que ela não sinta dor, a planta é sim um ser vivo. Então, agora que você já aprendeu a principal diferença entre os seres vivos e os seres não vivos, o que você tem que lembrar é que os seres vivos podem ser as plantas, os animais ou as pessoas. Já os seres não vivos, eles podem fazer parte da natureza, como por exemplo a água, como por exemplo a pedra, ou eles podem ser os objetos, como uma caneta, um lápis, um copo, uma mesa, uma cadeira. São seres não vivos. Tá joia? Então você entendeu essas diferenças? Então agora você pode dizer que sabe identificar um ser vivo e também sabe identificar um ser não vivo. A atividade que nós vamos fazer sobre isso é bem simples e é essa daqui, que é para você fazer um desenho para cada tipo de ser vivo desses aqui. Uma planta, então você vai fazer um desenho que mostre uma planta, um animal e uma pessoa. E na segunda questão, vamos falar sobre um ser não vivo. Primeiro você vai desenhar um ser não vivo que faça parte da natureza, como eu falei, uma pedra, a água do rio, a água do mar. E desse outro lado, você vai desenhar um ser não vivo que seja um objeto. Nesse caso, pode ser qualquer objeto que você esteja vendo aí na sua casa ou que você se lembre. Pode ser um brinquedo, um móvel da sua casa, enfim, qualquer objeto. Tá bom? Só isso. Um beijo pra vocês
E logo logo vamos ter mais atividades. Daqui a 2 dias a tia vai fazer a listinha de quem fez e de quem não fez essas atividades. Então é muito importante que vocês façam. Peçam a ajuda de um adulto para poder te ajudar a escrever esse dever no caderno e te ajudar a tirar as dúvidas. Se qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço e fiquem bem!